Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. E esse editorial é quase um revival de um outro que eu fiz há 6 meses. Eu estou aqui com pigarro há 6 meses. Que dia foi? 30 de abril. 30 de abril de 2021. Nessa ocasião, inclusive, eu estava em Gonçalves, nas Mantiqueiras. De lá eu fiz um Fala Rovai com base numa nota que foi publicada num site chamada Dois Pontos, escrito por um jornalista chamado Damiani. O Damiani dizia o seguinte, Marco Damiani, que podia ter alguma coisa de uma candidatura Alckmin a vice do Lula. E naquele dia, eu entrevistei a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e perguntei a ela sobre o assunto. E a Gleisi não disse não. Ela não disse não. Ela disse que não descartava a possibilidade, mas que a principal preocupação hoje era de criar uma frente de enfrentamento ao Bolsonaro. Isso nos fez fazer uma matéria que foi para o site da Fórum, cujo título era Alckmin pode ir para o PSB para ser vice de Lula. Ontem, depois de 6 meses, a jornalista Mônica Bergamo trouxe novamente essa informação para o público em geral. Lideranças do PT e do PSB tentam viabilizar chapa com Lula e Alckmin para 2022. Bom, como diria o Mino Carta, o mundo mineral sabe que uma das principais fontes da Mônica Bergamo no PT é o ex-prefeito Fernando Haddad. O ex-prefeito Fernando Haddad, ex-candidato à presidência da República, que teve um desempenho bastante significativo e importante em 2018, numa eleição muito difícil contra o Bolsonaro, o ex-prefeito do Fernando Haddad esteve também aqui nesse canal, algo como há 2, 3 meses atrás, e perguntado sobre a eleição de São Paulo, que sinalizou que, de alguma maneira, ele estaria próximo do Alckmin. Fez rasgados elogios ao ex-governador de São Paulo, disse que tem tido conversas constantes com o ex-governador de São Paulo e que nessas conversas teriam costurado um acordo que, se por acaso ele ou o Alckmin fossem ao segundo turno contra a extrema-direita, representada nas candidaturas que apoiam o Bolsonaro e o Dória, vejam, e a chapa do Dória e o acordo do Dória para São Paulo, que Alckmin e Haddad caminham juntos no segundo turno. Mas, em conversa paralela comigo, fora do ar, o Haddad disse que via a possibilidade, inclusive, de ter um acordo mais amplo, não entrou em detalhes, mas que via a possibilidade de conseguir um acordo com o PSB, com o Márcio França, e que o PT muito dificilmente sairia numa chapa com o PSOL. Depois o Haddad veio falar isso publicamente, há coisa de 10, 15 dias, dizendo que os programas de governo do Boulos e o dele são diferentes, deixando claro que o arco de alianças em São Paulo do PT estaria mais ao centro e não mais à esquerda. Buenas. É aquela história, Tem rabo de jacaré, tem pele de jacaré, tem dente de jacaré, jacaré é, dizia o Brizola. Essa articulação para o Alckmin ser candidato a vice do PT é ainda algo no nível das especulações. Mas tem gente articulando.
tem gente conversando sobre o assunto, tanto no PSB como no PSD de dado do Kassab, porque isso poderia implicar num acordo envolvendo o PSB e PSD, numa chapa que, por São Paulo, se resolveria com PSB, Márcio França, PSD, Alckmin e PT Haddad, numa composição que poderia ser Alckmin vice de Lula, como foi especulado ontem pela Mônica Bergman. Ela não tirou essa informação do nada. A Mônica Bergman é uma jornalista séria. Isso voltou a ser conversado, certamente, em níveis mais altos, talvez, do que quando dei a informação aqui há 6 meses atrás. Com Alckmin de vice do Lula e o Márcio França de vice do Haddad aqui em São Paulo, ou o Márcio França governador e o Haddad senador, alguma coisa nesse nível, né? Não está descartado esse acordo. Agora, qual o significado desse acordo? Bom, para quem ouviu a entrevista do André Esteves, entrevista não, o vazamento, a gravação do André Esteves, que foi publicada pelo Brasil 247 em primeira mão, está ali o André Esteves falando: precisa ver que Lula vem. Que Lula vem. Se vem um Lula com o Kassab de vice e o Meirelles do Ministério da Economia, que governe assim e deixe lá o Ministério da Cultura e o Meio Ambiente para esses maluquinhos do PT, só não falou maluquinho, não tem problema nenhum, vamos de Lula. Tem, então, uma parte do PT, inclusive, do campo progressista e do PSB, e do PCdoB, com certeza, e defende isso. Uma frente mais ampla, num governo de coalizão, para poder derrotar o bolsonarismo e fazer um governo que seja mais ao centro, mas que reconstrua os fundamentos democráticos para um novo período de 15, 20 anos, para tirar o Brasil desse atoleiro. É uma visão política. É uma visão política. Porque o tamanho da crise também não é pequeno. Entregar mais 4 ministros do Supremo para o Bolsonaro poder nomear nos próximos 4 anos de governo não é pouca coisa. Deixar ele vender o Banco do Brasil, a Petrobras, não é pouca coisa. Poder interditar tudo isso não é pouca coisa, mesmo que com aliados de centro-direita como o Alckmin. Mas o risco disso vir a ser implementado é que o governo também será um governo defensivo, um governo que será assodado pelo bolsonarismo via direita e talvez mais à esquerda por outros partidos, talvez com o PSOL, que não se juntariam numa chapa como essa, e ficaria com o peso de uma crise imensa nas suas costas e tendo que jogar o jogo político sem poder ter muito jogo de cintura, por tamanho da arquitetura da aliança que fez, porque não ia conseguir avançar para cá e nem para lá. Então, é muito arriscado, essa chapa é muito arriscada e eu imagino que vários operadores políticos estejam conversando sobre isso. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: hoje ela é uma das chapas que está sendo discutida para o bem e para o mal, para quem gosta, para quem não gosta. É uma entre muitas ainda, mas conta com o peso de uma articulação paulista. Não é pouca coisa. Vamos esperar para ver, né? Como diria um certo poeta, o tempo é o senhor da razão. Beijos a todos, beijos a todas, beijos a todos. É isso, gente. Ficamos por aqui com mais um Fala Rovai.